E hoje nós vamos ler mais um ponto, que é o segundo, daquilo que a gente precisa saber quando a gente ora pelos nossos filhos adultos. E não leve em consideração porque o cachorrinho, mordeu. E isso não é muito importante. E eu acho tão legal, todas as vezes que eu falo desse livro, e a pessoa que me emprestou esse livro, assim, a criação que ela teve com seu filho, da forma que ela lidou com seu filho na época, me encoraja, me alegra saber que a gente não deve temer para a experiência, entendeu? É uma experiência que a gente tem que passar, mas Deus, ele nos diz que a gente não dá aquilo que a gente... Ele não dá aquilo que a gente não pode suportar, ele dá tudo. Tudo que passa na nossa vida, com a ajuda dele, a gente tem condições. Então vamos, sem perca de tempo, para o ponto 2. Precisam saber que não podem consertar seus filhos. Havia acabado de ser apresentada a uma jovem bonita com um pouco mais de 40 anos. Na minha idade, pessoas na casa dos 40 são jovens, na casa dos 30 são extremamente jovens e qualquer um com menos de 30 é uma criança. Aliás, quem está na casa dos 40 e 50 é jovem, dos 60 e 70 é meia-idade e dos 80 em diante está se aproximando da velhice. É possível que daqui a 10 anos eu reavalie esses conceitos, diz a autora. A moça e eu conversamos um pouco sobre o tempo. Como estava quente, como seria bom se chovesse, e de repente ela disse: eu quero agradecer por você ter escrito. Não conseguiu terminar a frase. Os seus lábios eles tremiam tanto que fechou a boca e engoliu em seco, mas não pôde conter as lágrimas. Na longa pausa que fez até conseguir falar novamente, imaginei se ela estava sofrendo com alguma questão emocional, ou talvez no casamento. Eu coloquei a mão sobre o braço dela e esperei em silêncio até que ela pudesse terminar a frase. Ela disse com a voz trêmula: o livro, O Poder dos Pais que Oram. Quando ela falou pais, eu entendi de onde vinha o seu sofrimento. Era o tipo de dor que só um pai ou uma mãe é capaz de sentir quando algo não está bem com seu filho. Eu comecei a me lembrar de inúmeras histórias que ouvi de pais ao longo dos anos. Sua aflição por causa da desobediência, rebeldia, enfermidade, dificuldade, tragédia na vida de um filho, ou a tristeza profunda de vê-lo ficar aquém do potencial deles. Na verdade, porém, ela estava falando de um filho adulto. Contou-me sobre os problemas sérios que ela e o marido estavam tendo com um filho de 28 anos. Relatou que até a infância dele ela havia sido extremamente desafiadora, mas que o meu livro havia ajudado ao longo de cada ano e cada problema. Quando ele entrou na idade adulta, porém, os pais tiveram de lidar com atrevimento, indiferença, preguiça, escolhas infelizes, os vícios e as tragédias pessoais do rapaz. Será que isso não tem fim? Perguntou a mãe, entre soluços. Quanto tempo teremos de sofrer e orar por nosso filho e arcar com as consequências dos seus erros, especialmente em termos financeiros? Como seria bom se o sofrimento tivesse prazo para acabar? Mas eu creio que não funciona dessa forma, eu respondi. Você não está sozinha. Por onde eu passo, ouço relatos sobre filhos adultos. É sempre complicado para os pais saber quando deixar os filhos adultos aprender algumas lições do modo mais difícil e quando ajudá-los a se reerguer. Sabemos que não podemos simplesmente desistir deles, mas às vezes temos de deixá-los chegar no fundo do poço. Precisamos de sabedoria e ao mesmo tempo não conseguimos permanecer indiferentes enquanto eles acabam com a sua própria vida. Queremos que aprendam a lição, mas não queremos que destruam no processo. Precisamos encontrar equilíbrio entre empurrá-los para fora antes de estarem prontos e deixar que continuem no ninho, quando já é mais do que tempo de crescerem e aprenderem a voar. Precisamos de sabedoria de Deus para avaliar se estamos ajudando o nosso filho adulto a crescer ou se estamos contribuindo para que ele viva aquém dos propósitos de Deus para ele. Após uma pausa, eu continuei. Todos nós precisamos pedir que Deus nos mostre o que fazer
e o que não fazer por nossos filhos adultos. Precisamos buscar a orientação do Senhor sobre como orar por eles. Precisamos pedir que Deus nos dê a clareza e discernimento acerca de quando devemos somente orar e deixar que Ele opere na vida dos nossos filhos quando devemos ajudar de outras maneiras. Só Deus sabe o que deve fazer. Só experimentamos a paz verdadeira quando entregamos nossos filhos inteiramente ao Senhor e colocamos no controle da vida deles. Ai, Jesus. Você não é capaz de mudar o seu filho, mas Deus é. Seu filho, ele precisa de que você o ame e o sustente em oração. Além de orar, siga a direção do Senhor acerca do que fazer e do que não fazer para ajudar o seu filho a voltar ao rumo certo. Então, a autora diz aqui que orou por ela, pelo marido que estava esperando ali, por perto, e ela pareceu recuperar um pouco de ânimo e da paz de espírito. E também a autora diz que procurei mostrar para ela que Deus é o Pai Supremo e que Ele não apenas daria sabedoria ao casal para lidar com os problemas do filho, mas também trabalharia na vida do rapaz de modo a transformar o coração e a situação dele e aproximá-lo do Senhor. Deus também removeria toda a culpa que sentiam por aquilo que estava acontecendo com o filho. É importante entendermos que não podemos consertar nem mudar os nossos filhos adultos. Somente Deus, ele pode realizar mudanças duradouras. Cabe a gente entregar na mão de Deus e orar para que Ele que transforme segundo a vontade dele. Aqui a gente termina o segundo ponto. E se Deus quiser, estaremos falando do terceiro logo logo.